sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente agora no Explicador Virtual vai continuar a ver sobre a Revolução Chinesa. Vamos voltar um pouquinho? Mao Tse-tung é o grande líder à frente dessa revolução. É uma revolução que por muito tempo você tinha, por um lado, nacionalistas de influência capitalista lutando contra os comunistas, que são liderados por Mao Tse-tung. Você tem a figura dele como muito importante para a revolução, que buscava principalmente o quê? Acabar com a desigualdade, ou pelo menos diminuir as desigualdades de uma China que por muito tempo tinha sido alvo de exploração de potências imperialistas, principalmente a Inglaterra. Vamos voltar aqui. Vitória comunista, Ilha de Taiwan. Então, primeiro, vamos ver que em 49 os comunistas venceram definitivamente o grupo de Chiang Kai-shek, que junto com os remanescentes de seu governo fugiram para Formosa, Taiwan, fundando a China nacionalista apoiada pelos Estados Unidos. Então entende o que aconteceu? Tinha uma briga, disputa, nacionalistas, capitalistas e de um lado, e do outro estão os comunistas. E aí, de fato, os comunistas ganham. Esses perdedores, que são os nacionalistas, o que eles fazem? Eles saem da China e vão para a ilha de Taiwan, ou Formosa, que aqui ó, a China tá aqui, tá vendo? Aqui ó, essa parte vermelha, a ilha de Taiwan. Lá eles fundam a China nacionalista, que é o quê? É aquela China que permanece capitalista e apoiada pelos Estados Unidos. É como se o seguinte, eles saem da parte da onde eles dominavam e vão fundar um lugar onde eles continuam comandando e seguindo os preceitos que eles acham bacana. O país recebeu centenas de milhares de chineses continentais, aqueles que saíram do continente da China e foram para Taiwan, incluindo grande parte da elite econômica e intelectual. Então, eles começam ali a ter um partido único. Gente, isso dá um problema diplomático muito grande, porque você vai reconhecer, por exemplo, a ONU, vai reconhecer um recém-país criado a partir da dissidência de outro, e aí vira o que? É um território? É um distrito? Isso foi um problema para as relações internacionais muito grande. Você não sabe de que forma lidar. O mundo aceita isso ou não? Acha que não é bacana. Mas o que aconteceu de fato é que após a expulsão desses nacionalistas, os comunistas começaram a dominar a China e eles foram para Formosa. A União Soviética, sempre lembrando, contexto de Guerra Fria, de um lado Estados Unidos, de outro União Soviética, mundo bipolar, mundo dividido. Então você tem ali a União Soviética. Se a China faz a revolução comunista, quem seria o seu aliado automático? União Soviética. Então aqui você tem a figura do Mao Tse-tung junto com Stalin, o governante da União Soviética, mostrando o que é essa união. Mas preste atenção, as relações entre União Soviética e China não foram sempre as melhores não, tá? Eles eram aliados por essa questão óbvia de serem comunistas, mas tinham algumas dissidências. Por exemplo, a China não aceitava que fosse tratado como um país satélite, porque a União Soviética mantinha sua base forte e os outros países comunistas eram vistos quase como países satélites, como a extensão, mas não como principal, uma figura importante. A China não. A China queria promover transformações, queria ganhar uma centralidade que a União Soviética não estava muito trabalhando nesse sentido. Mas de início, principalmente com Stalin, você tem ainda essa união de União Soviética com China. Vitorioso, Mao Tse-tung estabeleceu laços de amizade e cooperação com o governo soviético. Após a morte de Stalin em 53, não aceitando a proposta de coexistência pacífica de Khrushchev, a China rompeu com a União Soviética. Então, o que mantinha ainda essa União Soviética
e China era o Stalin. Era a figura do Stalin, era a política que ele tentava implementar. Quando Khrushchev entra com a coexistência pacífica, né, em relação aos Estados Unidos, a China fala, ok, rompo relações, não quero mais seguir as orientações que vocês me derem. Tibete. A gente está falando agora de uma China que já está fortalecida e que vai tentando se espalhar, vamos dizer assim. O regime comunista chinês, liderado por Mao Tse-tung, invadiu o Tibete em 1950. Sob o pretexto de libertar o país do imperialismo inglês, 40 mil soldados chineses entraram em outubro do mesmo ano em Lhasa, capital histórica tibetana. Em 1951, o país ficou sob controle total da China. Então, eles entram no Tibete falando o seguinte, não, vocês estão sofrendo muito com a interferência imperialista de outro país, então a gente invade para acabar com isso. Parece não fazer muito sentido, mas foi o que aconteceu. E aí, depois que eles entram, uma série de coisas vai interferindo na vida dos habitantes do Tibete. Por exemplo, interferência na religiosidade local, destruindo santuários e assassinando milhares de monges. O Tibete principalmente são os monges, não tem os monges tibetanos, são os monges que vivem no Tibete. Só que quando a China entra, destrói um monte de santuário e persegue os monges, né? Fica perseguindo aquela religiosidade local. Calcula-se que 100 mil tibetanos estão refugiados pelo mundo. Nesse período da invasão da China, foram saindo do seu local de origem e pegando asilo e se refugiando em vários outros lugares pelo mundo. Teve uma destruição sistemática de mosteiros por causa dessa opressão religiosa. Como era uma religião diferente dos chineses, eles queriam acabar, queriam destruir. E no fim da liberdade política, os tibetanos não podiam mais opinar sobre os rumos da sua política, porque você tinha a China ali presente e mandando. Aprisionamento e assassinato de civis em massa. Então você vê uma interferência dura. Você interfere na religiosidade, você interfere na política e você tem também aprisionamento, morte de civis. É uma invasão mesmo. Essas imagens aqui são imagens de movimentos pela libertação do Tibete em relação à China. Você pode reparar que aqui, olha as roupas, né? São roupas lembrando a roupa dos monges mesmo, né? Então é o que? São os monges, são os religiosos que estão pedindo pela libertação do Tibete. Não só pelo Tibete na questão política, mas também da sua religiosidade, de poder expressar a sua religião de uma forma livre, sem interferência, sem nenhum tipo de censura. Na questão econômica, a gente teve um plano na China muito importante que foi conhecido como grande salto para frente, ou como grande salto adiante. A questão era mesmo você pensa, grande salto, ó, é como se você estivesse pulando etapas. É como se você conseguisse vencer anos de atraso econômico, de industrialização, a partir de uma série de medidas, tá? Então, quando você pensar em grande salto para frente, é isso, é você pular etapas, você conseguir uma mudança econômica, uma melhoria muito grande. Em 1958, Mao lançou um plano intitulado Um Grande Salto para Frente, visando incentivar a industrialização chinesa. Os objetivos do Grande Salto à Frente eram, como o próprio nome sugere, saltar, queimar etapas do processo de consolidação do modo de produção socialista na China, através da instalação de um parque industrial amplo e diversificado. Então a gente está falando de um país que por muito tempo sofreu influência e interferência imperialista. Então quando Mao Tse-tung tenta assumir, ele tenta vencer esses anos de atraso, esses anos que estavam atrelados a outras economias, através de um plano que ia diversificar e modernizar a industrialização chinesa. Em outras palavras, com um grande salto à frente, pretendia-se que a China deixasse de ser um país basicamente agrícola e se tornasse um país industrializado num curto espaço de tempo. Então é como se fosse assim, ó, China, país agrícola. Se você fosse andando em passos normais, demoraria até que virasse um país industrializado. Mas com esse grande passo para frente, queria que fosse assim, ó, China agrícola,
China industrializada. Uma coisa rápida mesmo, uma coisa que não fosse um processo longo, demorado e moroso. O grande salto para frente, na verdade, ele fez com que fossem criadas comunas populares. O que eram essas comunas populares? Eram grandes fazendas que tinham autonomia, né, financeira, tinha igualdade de salários, escolas e hospitais gratuitos e oficinas e pequenas fábricas. É como se fossem pequenas propriedades, comunidades distribuídas pelo país. É como se fossem pequenas unidades que tivessem tudo. Escola, né, tivesse educação, tivesse saúde, tivesse a produção, os salários basicamente o mesmo. Você ia espalhando pequenos núcleos pelo país. Então o slogan era o seguinte: 3 anos de esforços e privações, 1000 anos de felicidade. Então esse grande salto para frente ia trazer muita felicidade por 1000 anos, mas em 3, ou seja, naquele período de implantação, ia exigir esforço duro dos chineses. E era duro mesmo, tá, gente? Foram exigidos grandes esforços da população. Carga de horária diária de 16 horas por dia. Só para vocês terem noção, a nossa carga horária de trabalho hoje são de 8 horas. Você imagina a carga horária de 16, ou seja, é o dobro. Gente, o dia tem 24 horas. Se a carga de jornada é 16, que tempo sobra para dormir, tomar banho, enfim. 16 horas de trabalho. Conseguir níveis de produção sobre-humanos. Então esse grande salto era o quê? Era você, durante um tempo, ir ao máximo da exploração mesmo para você conseguir níveis satisfatórios. O plano fracassou e a planejada industrialização estagnou, só sendo retomada nos anos 80. Então, gente, só pra gente terminar por aqui, esse grande salto pra frente, na verdade foi um fracasso. Na verdade, esse plano foi fracassado, não conseguiu atingir os objetivos e a industrialização mesmo só foi começar muito tempo depois. Então a gente vai ficando por aqui nessa parte da Revolução Chinesa. Tchau!